E com uma derrota de 2-0 contra o Chelsea, o Fluminense se despediu do Super Mundial, dando adeus à competição. Foi o time brasileiro que foi mais longe nesse formato novo de Copa do Mundo de clubes. A gente teve um formato bem semelhante nos anos 2000, naquele polêmico Mundial, onde o Corinthians se sagrou campeão em cima do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Esse Mundial daquela época que até hoje as pessoas discutem se o Corinthians foi campeão ou não, mas enfim, foi um torneio oficial. E finalmente, depois de muito tempo, a gente teve esse modelo novo agora acontecendo. Foi a grande sensação desse ano, não tem jeito. Para os apaixonados pelo futebol, não teve um que não ficou encantado com essa competição agora. Mas vamos ater aos fatos aqui. O Fluminense foi o time brasileiro que foi mais longe na competição. Teve uma campanha excelente. Na primeira fase, empatou com o Borussia Dortmund, que era o grande bicho-papão do grupo. Afinal, era o único europeu ali. Depois o Fluminense ganhou do Ulsan, que é um time coreano, sul-coreano. E depois empatou com o Mamelodi, que é um time sul-africano. E assim foi para as oitavas de final. Nas oitavas de final, acabou enfrentando a poderosa Inter de Milão, que era a vice-campeã, é a atual vice-campeã da Champions League, e derrotou sem passar sufoco, sabe? Foi 2-0 ali, onde o Fluminense fez por merecer. O Fluminense já tinha feito um grande jogo contra o Borussia Dortmund na primeira fase e repetiu o desempenho contra a Inter de Milão. Já nas quartas de final, o Fluminense pegou o todo-poderoso Al Hilal. Eu digo todo-poderoso porque o Al Hilal tinha desclassificado o Manchester City na fase anterior, que era uma coisa que ninguém botava fé que pudesse acontecer. O Al Hilal foi lá, ganhou do Manchester City e teve o direito de enfrentar o tricolor das Laranjeiras. Nas quartas de final, mais uma vez o Fluminense se superou, mostrou muita competência e eliminou o Al Hilal e caiu no direito de enfrentar o Chelsea na semifinal. É importante lembrar que o Chelsea desclassificou o Palmeiras nas quartas de final, impossibilitando um confronto brasileiro. Imagina dois brasileiros se enfrentando na semifinal, ia ser histórico e ia assegurar uma vaga na final. Com certeza um brasileiro ia chegar na final. Porém, o Palmeiras sucumbiu para o Chelsea. E posso falar tranquilamente que dos times grandes europeus, o Chelsea era o patinho feio ali da competição. Porque é bom lembrar como o Chelsea chegou nesse Super Mundial, né? O Chelsea vem de temporadas não muito boas na Premier League. O direito dele disputar esse Super Mundial se deve àquele título da Champions League em cima do Manchester City lá em 2020, 2021, naquela temporada. Que na final o Chelsea ganhou de 1-0 do Manchester City. O Manchester City naquele momento já era um grande time, já chegou, foi a primeira final do Manchester City, né, na história da Champions League, e era o favorito e o Chelsea derrotou. Então isso já faz um bom tempo. O Chelsea atual está em reformulação, né? Ainda está em reformulação. Tem muita gente chegando, tem muitas contratações, muitos jovens ainda que não foram testados. E enfim, eles até tiveram algumas oportunidades aqui durante a competição. Mas o Fluminense, após passar por tanta dificuldade ao longo desse Mundial, ser o brasileiro com menos investimento classificado para essa competição, chegou com certeza sendo o menos favorito a sair vencedor. Agora falando do jogo, o Chelsea marcou muito em cima do Fluminense desde o primeiro minuto de jogo. Não deixou o Fluminense sair lá de trás tocando a bola, que é uma coisa que o Fluminense faz ali desde a época do Diniz para tentar ganhar velocidade ali através do John Arias e chegar no ataque. O Chelsea não deu esse espaço, certo que não foi extremamente superior ao longo do jogo, não atacou tanto o Fluminense toda hora, não deu muito sufoco pro Fábio, por exemplo, né? O Fábio não precisou trabalhar tanto no gol para impedir um massacre do Chelsea, não foi isso. Mas o Chelsea foi superior na marcação. E isso fez toda a diferença, porque na primeira brecha que deu na entrada da área, não teve jeito. Um golaço do João Pedro, que inclusive é cria de Xerém, ex-jogador do Fluminense, quis o destino que o primeiro gol dele com a camisa do Chelsea fosse sobre o seu clube formador. Isso é bem complicado, eu imagino que a família dele ali tenha tido um misto de emoções. Ele mesmo, né, não escolheu não comemorar o gol, mas essa jogada destacou
principal ponto fraco do Fluminense nesse jogo, que pra mim foi do lado direito ali com o Guga. O lateral ele não conseguia marcar, não conseguia apoiar, enfim, pra mim ele teve uma partida bem ruim. Ele não vinha sendo titular frequentemente, mas o Renato Gaúcho precisou dele hoje. O Fluminense estava com 2 desfalques, né, por suspensão, então precisava repor com os jogadores que tinha ali, né. E é justo daquele lado, no caso o lado direito do Fluminense é o lado esquerdo do Chelsea, onde pra mim tem um dos melhores jogadores do torneio, que é o Pedro Neto, né? O português ali vem fazendo uma competição excepcional, ele é muito rápido, muito habilidoso, agudo, ele cria jogada, ele chuta pro gol, então ali eu acho que faltou um pouco de tato, de repente de ter esse lado mais reforçado, né? De repente o Renato Gaúcho por estar jogando geralmente ali com 3 zagueiros, não sentiu tanta necessidade de ter um lateral direito um pouco mais defensivo. Também às vezes não tinha essa peça ali, né? Então a gente também não pode exigir muito, já que estava sem o Samuel Xavier, que vinha fazendo uma grande competição. O Fluminense até tentou algumas jogadas no ataque, mas acontece que o Cano não conseguia fazer uma tabela. Tipo, o Arias se apresentava ali, tentava tabelar com ele devolvia igual um tijolo. Assim. Ele não conseguiu finalizar no gol também, e longe de mim de querer diminuir o Cano, somente o Cano, né, um dos heróis ali do maior título da história do Fluminense, que é a Libertadores, ele jogou muito aquela competição, então longe de mim falar mal dele, o cara é matador, um dos artilheiros aí dos últimos anos. Mas pra mim parece que ele não tá no nível físico que é exigido pra uma partida dessas. Ele até fez gol contra a Inter de Milão e tudo mais, mas de repente ali era um outro cenário, onde ele precisou resolver logo no começo do jogo. Tanto é que depois ele foi substituído pelo Everaldo. Que pra mim, aliás, o Everaldo muito criticado aí no começo do campeonato, principalmente por não ter feito aquele chute contra o Borussia Dortmund, que os torcedores do Fluminense com certeza sabem do que eu tô falando, de que lance que eu tô falando. Mas pra mim ele tem muito mais mobilidade no momento e tem mais a ver com o que o jogo do Fluminense exige. Ele só precisa, né, calibrar a mira ali e de repente ele começando com ele hoje talvez tivesse sido um pouco mais útil. O John Arias e o Hércules ali pra mim, eles têm um meio de campo muito bom. Com esses dois ali, eles se movimentam bem, chegam bem no ataque. John Arias extremamente bem marcado, pra mim um dos melhores jogadores da competição até então. Hoje ficou um pouco nulo, né? Ele até tentou alguma outra coisa ali, mas realmente o diferencial dessa partida foi a marcação do Chelsea, como eu falei anteriormente. Eles impediram qualquer parte boa do ataque do Fluminense ali, não deixou os jogadores criarem muito, né? Em compensação do lado do Chelsea, o Cole Palmer, de quem que se espera bastante ali, o camisa 10 não fez uma boa partida, na minha opinião. A zaga, a defesa inteira ali do Chelsea, pra mim, que foi muito bem hoje. O Cucurella anulou ali todo mundo que tentou passar por ele. Ele estava muito bem, um dos melhores da partida hoje pra mim. E além disso, ele tirou um gol em cima da linha, né? O gol que o Hércules, ou o John Arias, eu acho que era o Hércules, chegou tabelando, entrou na área, a bola foi por baixo do goleiro Sanches do Chelsea e ele foi lá e tirou. A partida estava 1-0, então aquilo poderia ter feito total diferença ali, principalmente para a moral do Fluminense na hora de reagir. Mas não deu. E quis o destino ali que o João Pedro fizesse o primeiro gol. Bem como o segundo gol também, já no segundo tempo. O João Pedro fez 2-0, um lance bem parecido com o primeiro, onde ele corta para dentro da grande área e dá um chute muito de longe, bem no canto, sem chances para o Fábio defender. Então o João Pedro estava numa tarde inspirada aí para machucar o seu clube formador. Então a partida foi se arrastando até o final do jogo. Assim, o Fluminense até tentava algumas coisas, o Chelsea não ameaçava tanto, enfim, controlou a partida, o clube inglês saiu vitorioso assim. Agora vamos falar dos grandes destaques do Fluminense nesse Mundial. Primeiro vamos começar pela defesa com o Fábio e o Thiago Silva, os dois veteranos ali do Fluminense, que foram extremamente bem falados ao longo do Mundial, muito elogiados pela mídia mundial até,
que pela idade deles ali, eles estão num nível muito grande, onde a gente não está muito acostumado, principalmente aqui no Brasil, a ver, por exemplo, um goleiro de 44 anos atuando em alto nível, bem como um zagueiro de 40 anos ali, que é um monstro da zaga, né? Esse é o apelido dele, inclusive. Ele fez um campeonato excelente. E do lado dele, a gente não pode deixar de falar do Inácio. Que zagueiro, gente. Fez uma competição de alto nível, jogou muita bola. Para mim, ali, um dos melhores zagueiros também da competição. Se falar só dos times brasileiros, com certeza Thiago Silva e Inácio ali lutam por uma boa posição. No meio-campo do Fluminense, a gente tem o Hércules, também para mim fez uma competição muito boa. Ele e o Martinelli também foram excelentes ao longo do campeonato. O Martinelli, infelizmente, não pôde jogar contra o Chelsea por suspensão, então isso também fez muita falta aí no decorrer do jogo, né? Ele, um dos melhores jogadores aí do Fluminense no campeonato, não esteve em campo, então é bem ruim para a torcida tricolor, né, ter jogado sem ele e fez a diferença. Mas o Hércules para mim é uma grande surpresa ali e veio jogando muito. Aí de meia pro ataque não tem como não falar de um dos melhores jogadores ofensivos da competição, que é John Arias. O colombiano aí, muita gente tá falando que nem vai voltar pro Brasil, porque a competição que ele fez foi fenomenal, dando assistência, fazendo gol, criando chances, oportunidades, todos os jogos, enfim. Pra mim, ele, dos times brasileiros, assim, ele foi um top 5 com toda certeza. Ele joga demais. E por último, e não menos importante, o comandante desse time, Renato Gaúcho. Esse cara, eu fiquei pensando muito, conversando com meu pai, a gente falava, cara, se o Renato Gaúcho ganhar esse campeonato, ele vai voltar com ego, ó, gigantesco, porque o cara já é metido, já sempre se achou como jogador, como treinador, mas já se volta com esse título na bagagem. E eu torci muito para que isso acontecesse, porque eu gosto muito do Renato Gaúcho, personagem. Eu não gosto de quando sempre trataram ele simplesmente como um gestor de grupo. Eu acho que ele é muito mais que isso. Ninguém chega onde ele tá só por sorte ou só por ter jogadores bons. Ele tem que ter a competência, tem que ter o dedo de estrategista ali. Então, isso valorizou muito o passe dele. As pessoas vão olhar ele com outros olhos. E eu tenho certeza que em algum momento, se ele continuar nessa crescente, ele vai ser discutido para a seleção brasileira. Como chegou a ser discutido nessa última vez antes do Ancelotti assumir a seleção. Com certeza ele vai ter muitas pessoas ao lado dele apoiando isso no futuro. Falando em seleção, eu falei da defesa do Fluminense ali com o Fábio e o Thiago Silva. Esses dois, inclusive, a mídia já faz, querendo ou não, um pouco de lobby para tê-los na seleção, né? O Fábio nunca teve uma sequência muito grande na seleção. O Thiago Silva jogou aí 2, 3 Copas. Eu não tenho certeza se na última tava. Acho que tava, né? Jogou aí 3 Copas pela seleção brasileira, foi capitão. Enfim, né? E ficou muito marcado pela torcida brasileira. Lá naquele chororô lá 2014. Mas ele sempre foi um dos melhores da zaga ali. E ele, inclusive, é um dos ídolos do Chelsea, né? Ganhou a Champions com o Chelsea. E acho que deve ser valorizado aí na história do futebol brasileiro e também no Mundial. Então é isso, pessoal. Acabou a participação brasileira no Mundial. E a gente vai se preparando aí para o decorrer do ano. Tem Campeonato Brasileiro, Libertadores aí. E eu ainda vou falar um pouco dos brasileiros no Mundial, tá? Eu vou trazer mais um vídeo aqui porque eu tô devendo dar um panorama ali dos jogadores dos times brasileiros, né? Então eu volto com mais conteúdo ainda essa semana. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, por favor, que vai me ajudar demais. Valeu, até mais. Obrigado.